muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Legislativo Podcast. Eu sou Mônica Lopes e hoje nós vamos falar sobre controle de constitucionalidade. Sabe aquela lei que está com uma carinha de inconstitucional? O que será que você pode fazer? Vem comigo! E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero te lembrar que está aparecendo aí na tela para você o nosso QR Code. Lembrando que o Legislativo Podcast é um oferecimento do Instituto Brasileiro de Política Municipal, o IBPOM. Se você quer conhecer os nossos cursos, consultorias e também o curso mais amado aí do Brasil, queridinho, Método Vereador Atuante, é só apontar a câmera aí do celular para o QR Code e conhecer os nossos produtos e serviços. Hoje eu estou recebendo aqui o doutor César Dalabrida, ele que é doutor em Direito, mestre em Ciências Jurídicas, professor universitário, advogado e atualmente também atua como juiz leigo no Tribunal de Justiça do Paraná. Doutor, seja muito bem-vindo ao Legislativo Podcast. Muito obrigado, doutora Mônica, eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui com todos vocês. Espero contribuir nessa jornada do conhecimento acerca de um tema que é muito importante, que a gente vai conversar hoje. Com certeza, esse tema é árduo, né? Tema complicado, tema que deixa muito jurídico aí de Câmara de cabeça de cabelo em pé, Cabelo né? em pé. De muito vereador também tem medo. Ah, o prefeito falou assim, que se eu fizer a lei, ela vai ser considerada inconstitucional. O que é esse tal de controle de constitucionalidade? A gente tem muito a conversar aqui no dia de hoje, com certeza, com o doutor César Dalabrida. E eu vou começar falando assim que nós estamos retomando aqui, doutor, o nosso Legislativo Podcast, depois da primeira edição. E a gente voltou só com temas fáceis, né? Então você vê que aí eu te arrumei um problema, viu? Ó, vou relançar o podcast e vou começar falando só de tema aí que tem pegado o nosso pé na produção legislativa. Então, é uma satisfação, pessoal, estar de volta com o Legislativo Podcast. É uma coisa que a gente já tem preparado aí há muitos meses. Eu vou dizer que acho que já tem um ano, né? Esse sonho de trazer o projeto do Legislativo Podcast aqui para o nosso escritório, para o nosso estúdio próprio mesmo, até para a gente conseguir conciliar mais agenda e trazer pessoas que estão mais próximas aí do nosso curso, do nosso dia a dia, né? Sem ficar dependendo só do estúdio quando a gente vai viajar. Então, é uma satisfação estar de volta com vocês e prometo que tem muita novidade, muito assunto bom chegando por aí. E para começar, então, professor, vou pedir para você começar nos apresentando esse tema. Assim, o que é o controle de constitucionalidade, né? O que ele tem a ver aí com o nosso dia a dia. Eu sei que o professor sempre diz, olha, parece que vai assustar. Conta um pouco para nós o que é esse controle e o que ele tem a ver com a repartição dos poderes no Brasil. Legal, professora Mônica. Realmente é um tema muito importante, muito interessante, que envolve aí toda a atuação dos três poderes aí que nós temos na nossa República. Mas, basicamente, de uma forma muito objetiva, o controle de constitucionalidade ele é um mecanismo que visa adequar de forma preventiva ou repressiva, conforme for a situação, se aquela legislação, se aquela questão que está sendo discutida, ela é constitucional ou não. Isso porque, com base aí no nosso sistema constitucional, a gente entende aí que um dos princípios mais importantes é a supremacia da Constituição. Então, seguindo aquela pirâmide de Kelsen, né, toda a legislação infraconstitucional, tudo aquilo que está abaixo, então, da Constituição, ela tem que estar de acordo, em consonância. Não que ela estará dentro, mas ela tem que estar em consonância com aquilo que diz o próprio texto constitucional. Se não tiver, pode ser necessário, sim, agir de uma forma repressiva, que aí é uma ação judicial, que depois a gente vai... Algumas ações judiciais que podem ser propostas, para que aí sim, algum efeito jurídico maior, como a nulidade e a declaração mesmo da inconstitucionalidade, seja declarada através de um processo judicial. E muita gente também acredita, doutor, que o controle de constitucionalidade ele só acontece lá no STF, né?
que é só um juiz que pode fazer o controle de constitucionalidade de uma lei, por exemplo, trazendo aqui para a nossa temática, que são os municípios, o processo legislativo municipal, as câmaras municipais. Então, você tem lá uma lei municipal, você acha que, nossa, nunca essa lei vai chegar no STF, esse controle de constitucionalidade acontece só lá no judiciário. E isso é um engano, né? Porque o controle de constitucionalidade, ele também acontece de forma preventiva. Exatamente. Hoje nós temos nas câmaras as comissões, principalmente a Comissão de Constituição e Justiça, que vai emitir o seu parecer pelo controle de constitucionalidade. Então, você aí que compõe uma comissão, você é o legitimado para controlar a constitucionalidade do processo legislativo no seu município, né? E o prefeito também, ele faz isso pelo veto, né? O veto jurídico vai fazer o controle de constitucionalidade também. Então, eu queria que o professor diferenciasse um pouco isso para nós. Esse controle de constitucionalidade que acontece no próprio legislativo e no judiciário, no que eles são diferentes, assim. Ótimo, muito legal. Como a professora já até trouxe alguns exemplos, é bem isso mesmo, né? Na verdade, aqui nós temos uma conversa mesmo entre os poderes. Lembrando aí, pessoal, sempre que os poderes eles têm aquela questão típica, né? Aquilo que para ele de fato agir, e outros pontos ele também age de forma atípica com base no seu poder. Por exemplo, aí o judiciário também pode regular algumas questões dentro do seu poder de forma legislativa, organizando, por exemplo, o tribunal, enfim. Mas isso diz respeito à forma como, de fato, o nosso sistema positivista brasileiro funciona como um todo. Infelizmente, acaba sendo muito burocrático essa existência de toda essa dinâmica processual e constitucional que a gente tem, mas também protege a democracia como um todo. No próprio município mesmo, se houver algum projeto que haja uma inconstitucionalidade, é possível sim que de forma preventiva, em duas modalidades, né, tanto a comissão, geralmente a Comissão de Constituição e Justiça, vai analisar e recomendar, dar o seu parecer, falando, olha, não, aqui tem algum tipo de inconstitucionalidade. E aí um exemplo é trazer assim algo de criar um imposto a nível federal, por exemplo. Foge da esfera da atuação. Então, nós temos os três poderes, como aí todo mundo já sabe, e as esferas de atuação dele, municipal, estadual e federal. Então, nitidamente que a própria Constituição, ela traz algumas atribuições para aquelas pessoas que estiverem ocupando cargos públicos e para agirem nas diretrizes do próprio texto constitucional. Então, isso pode acontecer, né? E aí faz parte realmente do modo em que o nosso ordenamento foi construído, como a sociedade vai se modificando, naturalmente novas legislações têm que ir surgindo ou adequando legislações antigas, e para isso pode ser que haja alguma inconstitucionalidade, até mesmo em municípios, estados, e não é somente então a nível federal. Pode ter alguma normativa no seu município, por exemplo, que não está de acordo. E aí, mesmo se passar, olha só, passou da Câmara, né, de forma preventiva, eventualmente a comissão interna ali falou, não, de uma forma simples, é claro que é um parecer, mas entendeu que não é inconstitucional. O prefeito, por sua vez, então, estando no poder executivo, especificamente, então, dentro da esfera municipal, ele poderá, de fato, vetar. É o veto jurídico que a professora Mônica comentou anteriormente. Então, aí, mais uma vez, mais uma hipótese de controle preventivo, né, entre outro poder. E ainda assim, se por qualquer motivo que seja, passe desse veto, ainda assim alguém pode encontrar alguma inconstitucionalidade, aí sim nós teremos que desdobrar para o judiciário, que é o terceiro poder. E aí, até a título de curiosidade, eu gosto de falar, quando a gente conversa sobre esses pontos de poderes, que aí nos tempos imperiais nós tínhamos o poder moderador, o quarto poder, né? Hoje nós não temos mais esse quarto poder, temos apenas os três. E aí o que acontece? A gente pode até dizer que se eventualmente um dos poderes não fizer aquilo que deve fazer, pode ser que outro poder seja provocado a fazer. E aí que entra nas questões de ativismo judicial, por exemplo, e outras temáticas que vão se desdobrando por tudo isso. Então, ele é um tema bastante interessante, que tem um desdobramento enorme, mas é muito legal de se estudar de uma forma geral, porque ele acaba sendo muito prático.
é que o pessoal geralmente fala assim, não, é algo muito longe, muito distante de mim, quando não é. Eventualmente, alguma legislação ali que não faz sentido de acordo com o texto constitucional, a gente tem que se utilizar. Se já é uma legislação, aí é a forma repressiva. O professor entrou em temas super interessantes aqui na sua fala, já fui pegando ali várias coisas para a gente ir aprofundando. Por exemplo, o professor fala assim, olha, a comissão vai poder fazer o controle de constitucionalidade. Então, olha, gente, nós nem entramos ainda no controle judicial, né, professor? Exatamente. Então, eu vou trazer aqui para vocês depois alguns dados que os TJs andam decidindo aí sobre controle. Tem TJ considerando muita lei inconstitucional aí pelo Brasil. Mas o professor entra num assunto muito interessante, que é se lá na Câmara Municipal foi feita essa lei, a comissão considerou inconstitucional. Vamos pegar um exemplo prático aí, que você que nos acompanha aqui no canal, aqui tem a nossa dica da prof também, que eu falei sobre as matérias que só o prefeito pode criar leis. Então, vamos deixar aqui na descrição também para você poder assistir. E lá a Constituição Federal, professor, que vai nos trazer esse norte, né, lá no 61, parágrafo 1º, inciso 2º. Então, nós temos lá, por exemplo, que no que diz respeito ao aumento da remuneração, só o prefeito pode criar lei. E aí, algumas narrativas políticas às vezes são criadas, né? Sim. Então, o prefeito mandou lá na Câmara, né, a lei, e o vereador quer aumentar a remuneração, ou às vezes já aconteceu, o prefeito nem manda a lei. Então, vamos pegar os enfermeiros. O prefeito tinha que mandar para nós o piso da enfermagem aqui do município. Não mandou. O vereador, muito amigo do prefeito, fala assim, prefeito, mas a causa da enfermagem é minha, né? Eu sou enfermeiro. Para mim seria muito bom se eu fizesse o projeto de lei do piso do enfermeiro aqui no município. Pode fazer, vereador, pode fazer, que eu vou sancionar e tá tudo certo. Olha, nitidamente é uma lei flagrantemente inconstitucional, porque o vereador não é legitimado para dispor sobre o regime jurídico do servidor, sobre o cargo, muito menos sobre a remuneração. Mas ele foi lá e fez o piso. Nenhum vereador foi louco de votar contra, né? Porque, não, vou votar contra, e daí o pessoal vai vir aqui, vai fazer, né, uma confusão aqui na Câmara. Então, eu não vou peitar isso, não. Eu vou dizer que o projeto de lei do vereador está certo também, a Constituição também, o prefeito sanciona. E a gente sabe que a sanção, ela não convalida o vício de iniciativa. Então, esse é um cenário que acontece muito, professor, também, e acho que evidencia como que o controle de constitucionalidade pode acontecer. E aí queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que você já tocou. Olha, mesmo que a lei ela não tenha passado pelo controle preventivo, nem na comissão, nem no plenário, nem no veto, ela pode sim ser passível de controle judicial. E olha, falar também, professor, dos efeitos, porque aquele servidor que foi lá e financiou uma motinha para pagar com o novo piso, e aí, se for declarado inconstitucional, vai ter uma nulidade, ela vai ser retroativa. Fala um pouco mais sobre esses efeitos para além do processo legislativo. Legal, professora Mônica. É muito interessante porque acaba tendo um desdobramento muito grande mesmo, né? A gente então tem a tripartição de poderes, que a gente já mencionou aí, e naturalmente temos aí o sistema de freios e contrapesos, né? Então, é natural, é do nosso sistema haver uma articulação, uma conversa, né? Não que a articulação ela é propriamente ilícita, né? Porque é necessário realmente ter um engajamento, né, das pessoas para votar a favor de alguma questão ou contra outra. Mas, como a professora Mônica bem disse, o fato de, eventualmente, um projeto de lei que passe, então, pela Câmara, pela Constituição, primeiramente, e aí chega depois para o prefeito, ele sanciona, né, aquela coisa já articulada. Isso não significa dizer que não há possibilidade de ter o controle constitucional. Há sim. E é para isso que aí nós temos que acionar o controle repressivo no judicial. E para isso aí nós temos alguns mecanismos, né, que são as ações específicas. Então, não é todo mundo que poderá ingressar, né, com essa ação. Eventualmente, se eu estou descontente, eu até posso procurar e relatar para o responsável para que ele tome as medidas que julgar cabíveis com relação àquela temática. Mas a legislação aí ela traz o rol, então, de quem é que pode agir nesse contexto. Isso quer dizer que haverá um processo judicial. E aí, tendo um processo judicial,
nós entramos no debate dos argumentos jurídicos, porque naturalmente é um pedido de um lado e a outra parte poderá se manifestar trazendo seus argumentos, entendendo o lado dela. E o magistrado, então, será provocado, né, seja o magistrado conforme aí as instâncias recursais, a depender do tribunal que estiver julgando essa temática, ele será provocado, então, a analisar os argumentos e decidir com base naquilo que entende, né? Nós temos aí o princípio do livre convencimento do magistrado, mas ele é obrigado a decidir com base naquilo que foi ventilado, trabalhado nos autos como um todo, nos autos do processo como um todo. Então, pode ser que sim, ao final desse processo judicial, haja então a prolação, ou seja, ser publicada uma sentença, né, que é a decisão terminativa de primeiro grau, determinando então que aquela legislação é inconstitucional. E aí é muito legal porque é interessante porque temos efeitos, né, para isso. A depender do estilo da ação e do estilo da temática, temos efeitos distintos. Pode haver o efeito ex tunc e o efeito ex nunc. E aí tem aquele exemplo, né, que eu aprendi na faculdade e achei muito legal. Todo universitário também, já aprendeu, né? De direito. Da testa, né? e da nuca, né? Então a testa, você bate, o ex tunc retroage, né, uma expressão em latim, ela retroage nesse efeito, e o ex nunc, se a gente bater na nuca, cai para frente. Então, é dali em diante. Então, são dois efeitos distintos que podem ser uma consequência jurídica dessa decisão. Vai depender da temática, do estilo da ação e, naturalmente, do desdobramento da argumentação jurídica que foi feita. O fato de entrar com um processo, né, professora, eu acho que isso é importante destacar, não significa dizer que já é inconstitucional. Eu gosto sempre de falar para os alunos como um todo que qualquer pessoa pode entrar com uma ação, nesse caso não necessariamente, nós temos um rol taxativo, né, nesse sentido, mas qualquer pessoa pode alegar qualquer coisa sobre qualquer pessoa, né? Então eu posso entrar com uma ação contra a professora Mônica alegando qualquer questão que ela proferiu palavras de baixo calão contra mim e isso causou aqui uma ofensa, um abalo à minha imagem, um abalo à minha moral. Ok, eu posso alegar isso, mas eu tenho que trazer provas. Com base no que é a minha alegação? E aí nós temos aí o sistema de distribuição de provas com base aí na área que foi trabalhada, né? O constitucional ele é muito bacana, eu gosto muito, porque ele, querendo ou não, ele é a base de todo o ordenamento jurídico. Então a gente acaba desdobrando para escopo civil, ou criminal, ou público como um todo, enfim, ela se ramifica de uma forma assim gigantesca, porque é a base do ordenamento. É dali que se constrói todo o arcabouço legislativo que a gente tem, ele é embasado, ele é estruturado na Constituição. Uhum. Então, pode ser que sim, mas também pode ser que não. Uhum. Então, o fato de, eventualmente, talvez aí você já tenha feito algum curso da professora, ter algum projeto, mas, professora, alguém está falando que esse projeto aqui é inconstitucional. Calma lá, vai ter que ter a discussão jurídica sobre aquilo. Então, terá que ter provas, o juiz vai analisar. O fato de alguém alegar algo, ou seja, então eu estou alegando que ele é inconstitucional, não quer dizer que é de fato. Então, será após uma decisão, né? E aí, especificamente, que tenha trânsito em julgado, ou seja, não há mais prazo para recurso. Agora, pode acontecer também, né, professora, de eventualmente a temática for de uma repercussão ou de causar um prejuízo a muita gente, ou uma temática que, seja algo muito preocupante, pode ser que o magistrado entenda, caso seja pedido, por suspender algum elemento daquela legislação. E aí a gente entra naquele escopo da tutela de urgência, né? Só que para isso terá necessidade, melhor dizendo, de preencher alguns requisitos também para que a pessoa peça e o juiz conceda, né? Aí, probabilidade de direito, perigo de dano, né? Ausência de irreversibilidade, no caso dessa decisão, puxando mais aqui para o processo civil. Então, terá que ter aí, por ser um princípio constitucional, olha só mesmo, contraditório, ampla defesa, terá que ter um debate judicial sobre aquela temática. Um processo judicial nada mais é do que um debate por escrito, né? Das alegações que se tornam, então, argumentações jurídicas
por cada uma das partes. Então, é isso que acontece no processo judicial. Quem alega algo deve trazer suas provas. É inconstitucional por quê? Porque está ferindo o elemento tal do dispositivo X ou do Y, ou é porque eventualmente é flagrantemente contra o outro dispositivo, ou é contrário ao princípio Y, por exemplo. Então, qual é o elemento? Não é simplesmente chegar, né, e falar para o juiz: oi, juiz, tudo bem? Vamos declarar a inconstitucionalidade aqui de uma legislação, de um dispositivo? Não é tão simples. Há necessidade de um processo judicial que cumpra toda a fase do processo legal como um todo, que é mais um princípio, né? Princípio do devido processo legal. Muito interessante! Você que está nos acompanhando, você que está acompanhando o Legislativo Podcast, um oferecimento do Instituto Brasileiro de Política Municipal, o IBPOM, formando aí agentes de transformação da política municipal. Seja você vereador, assessor, advogado, legislativo, cidadão atuante, você também participa dessa transformação com o IBPOM. E se você quer conhecer os nossos cursos, consultorias, serviços, é só apontar a câmera aí para o QR Code para ter acesso a esse universo de conteúdo para você melhorar a sua atuação aí na Câmara Municipal. E o professor tocou num assunto muito interessante, que é o dizer que é inconstitucional. Lá no método vereador atuante, professor, nós adotamos a seguinte metodologia. Já é método porque não é dica, é método, né? Os alunos, eles têm muito esse anseio de criar leis, e a gente tem muita responsabilidade com isso, porque a gente já sabe a influência que o MVA tem, o número de alunos que o MVA tem. Então, nós não somos defensores da inflação legislativa, da criação de lei por lei, de dia de coisa, não é isso que a gente prega ali. E eu adotei uma metodologia muito jurídica, assim, da cabeça nossa, assim como advogado. Não sei se você for dar um parecer judicial, você vai fazer o quê? Buscar as ações de inconstitucionalidade. Então, esse vereador está querendo legislar para criar uma política pública. Eu não sou juiz, né? O professor é juiz leigo, eu não sou. Eu não sou desembargadora, não sou ministra. Então, e o Brasil é um país de muito controle de constitucionalidade. Depois nós vamos falar disso. Trouxe até alguns dados aqui, ó, que o próprio Tribunal de Justiça já considerou aí 67,5% das ações que julgou em 2022 inconstitucional. Então a gente também vai entrar. Será que isso é um ativismo? Será que não é? Nós vamos entrar nessa discussão. Mas sempre que vou, então, criar um projeto de lei, vou me socorrer muitas ações de inconstitucionalidade. O que o TJ São Paulo já disse sobre o vereador criar campanha? Quero criar uma campanha do descarte adequado dos resíduos. Será que isso é constitucional? TJ São Paulo, TJ Paraná, esses TJ já vão ter decidido, porque as leis no Brasil, elas são muito passíveis de controle de constitucionalidade. O STF já vai ter decidido. Então, nós adotamos, professor, a seguinte metodologia. Nós fazemos uma mineração. Então, pegamos ali os últimos 2 anos, 3 anos do STF, TJ São Paulo, que é um estado maior também, né? Tem uma estrutura ali de controle de constitucionalidade grande dentro do TJ. E mais também pegamos o Brasil todo, Rio Grande do Sul, Rondônia. Vamos pegando ali aquelas ações. E a gente vê que os TJs já decidiram muita coisa. Então, se eu tenho uma ideia de criar uma política pública para a causa animal, deixa eu ver se no banco de mineração jurídica aqui do IBPOM, se a gente tem alguma decisão que consegue dizer que essa ideia poderia ser constitucional se ela fosse nos mesmos padrões de uma lei que o próprio TJ já considerou constitucional, o próprio STF. Então, a gente tem aluno lá do Mato Grosso que às vezes está usando uma lei que está inspirada em um caso que o Espírito Santo já decidiu constitucional. Então, a nossa metodologia é muito assim. A gente tem a ideia, passa por todas as áreas, mulher, criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, mas nos socorremos muito às ações de inconstitucionalidade. E muitas vezes o aluno chega e fala assim, eu peguei o projeto lá na MVA e a Comissão de Constituição e Justiça está dizendo que é inconstitucional. Olha, meu aluno, o projeto foi escrito já analisando a constitucionalidade dentro de um TJ. É claro que podem existir outras decisões, os TJs conflitam entre si em decisões, mas eu tenho argumentos para dizer que é constitucional. A sua comissão tem? Ou é, não, porque no artigo 60... Não, vamos dizer assim, você tem alguma decisãozinha, alguma coisinha para fundamentar? Porque às vezes acontece que isso que o professor falou.
Ah, não, é inconstitucional. Tá, mas você pegou um modelo que ele está fundamentado, que ele tem uma decisão. É claro que não estou dizendo que é uma verdade absoluta, que outro TJ pode pensar diferente, mas ele traga esse argumento, se o seu TJ pensa diferente. Né? Então, esse que o professor colocou é muito importante, porque às vezes o vereador ele tem esse receio, sabe? Ah, eu não vou fazer porque a comissão diz que é inconstitucional. Lembrando que o vereador é inviolável por suas opiniões, palavras e votos também, né? Uhum. Então, eu queria que o professor falasse um pouco mais disso, assim, esse medo da inconstitucionalidade, como que a gente combate isso também? Porque, olha só, eu tô com uma notícia aqui do Conjur, essa notícia é de março de 2024, professor, e ela diz assim, ó, o índice de inconstitucionalidade das normas chegou em 89% no todo, ou em parte, 810 ADIs procedentes e 101 improcedentes. Então, o mesmo índice também foi constatado aí em outros anos, índice muito parecido. Isso é dado do Anuário da Justiça do Estado de São Paulo. No ano de 2022, o órgão especial colocou em pauta 1.030 ADIs. No mérito, foram 911 julgadas também. Então, há também um controle de constitucionalidade muito grande, que gera esse medo às vezes. Ah, mas o STF considera 67,5% das inconstitucionalidades inconstitucionais mesmo, né? Uhum. Então, como que o professor vê isso, assim, já puxando para essa questão dessa separação dos poderes? Eu crio a lei, aí você diz que é inconstitucional, e aí existe esse excesso mesmo de controle de constitucionalidade. Eu sei que o professor tem até um exemplo muito bacana que apresentou para nós aí em uma aula. Queria que falasse um pouco mais sobre isso. Legal. É muito bacana. Olha como a gente vai aprofundando e vai ramificando, né? A professora disse vários elementos que foram extremamente importantes ali. Um primeiro deles aqui que eu já gostaria de fazer um comentário eventualmente, se por algum acaso for uma legislação de fato inconstitucional, pode ser que seja parte dela. Então, isso é um ponto importante. Não necessariamente o texto integral será, com base aí nas argumentações. Então, se já foi feita, né, isso é extremamente valioso, hein, que a professora já fez e entregou para os alunos. Essa mineração, essa busca prévia de resultados de ações judiciais que já foram julgadas e tem esse escopo, então, de projeto já entregue, isso é realmente muito valioso, porque foi construído com base no que aconteceu já em outros processos judiciais, ou seja, em processos em que já foram resolvidas aquela temática. Então, fica mais difícil, e aí a gente pode falar até mesmo de uma articulação, né, novamente. Se então esse projeto foi proposto aí pela bancada que não temos tanta familiaridade, né? Então queremos judicializar a temática para falar que nós estamos brigando. Acho que ainda nós temos essa cultura de litígio, de um modo geral no Brasil e também aqui no aspecto político. Ao meu ver, né, com devida vênia aí, as opiniões contrárias, mas eu acredito que sim, muitas coisas são judicializadas por querer brigar apenas, professora, sem ter um fundamento de fato técnico, né? Qual é o embasamento? Né? A picuinha política, né? Exatamente. É muito assim, porque eu não gosto de você, ou porque eu não gosto do projeto, ou porque eu não defendo a causa de um modo geral, então eu vou promover a judicialização, ou enfim, eu vou instigar a judicialização, conforme, lembrando do rol, né, que em termos de legitimados para entrar com as medidas. Então, ainda há essa cultura de litígio. Isso é um ponto importante, porque isso já vem mudando, tá? Eu gosto de mencionar para os alunos, inclusive, no próprio curso de Direito, né, a gente já está formado aí há um tempo, mas agora está mudando a dinâmica. Até a própria matriz curricular já ela coloca como ementa ali disciplina, por exemplo, de tratar mediação e solução de conflitos no âmbito extrajudicial. Não se pode levar qualquer coisinha também para o judiciário. Isso é um excesso de judicialização desnecessário que acaba prejudicando muito o sistema como um todo. Então, hoje nós vivemos, né, uma crise no judiciário, a título aí de complementação também na resposta como um todo, uma crise no judiciário enorme, porque nós temos muitos processos sobre muitos assuntos,
e pouca gente para julgar isso como um todo. Então, essa posição, inclusive, de juiz leigo que eu assumi recentemente, agora, no outro olhar da operação do direito, a gente observa que, eventualmente, como é delicado mesmo a gente decidir argumentos que, às vezes, são muito bons de ambos os lados. Mas aí a gente tem que se ater, nesse caso eu faço o projeto de sentença, né, que será encaminhado para a juíza, mas como se ater a, de fato, aquilo que está sendo trabalhado no processo. Então, isso eu estou comentando como um todo, porque qual a conclusão desse primeiro ponto aqui, e aí para a gente seguir nos outros que a professora trouxe aqui para a gente. Não adianta judicializar algo se não é efetivamente, ou se não há o mínimo de argumento jurídico necessário sobre aquela temática. Eu achei extremamente interessante essa mineração que a professora mencionou, e volto a dizer que ela é muito legal, porque foi feita com base, então, numa pesquisa desempenhada e feita com base, melhor dizendo, nas pesquisas oriundas dos próprios tribunais. Então, de tribunais que já enfrentaram aquela matéria e de que já decidiram sobre qualquer questão. Agora, outro ponto também que é importante destacar, que nós temos um princípio constitucional do magistrado, que é do livre convencimento. Então, eventualmente, é por isso que também nós podemos ter conflitos jurisprudenciais sobre determinada temática. Vejam, para vocês aí que talvez não estão na advocacia, ou talvez colegas advogados, vão saber aí então que nós temos conflitos dentro do mesmo tribunal em câmaras internas, né? Então, nem tudo é levado ao plenário, por exemplo. Existem câmaras internas que julgam a depender do assunto, né? Ou muitas vezes até mais câmaras sobre determinado assunto. Então, pode ter um conflito interno em determinado momento. E acontece muito, né? E acontece muito, exatamente. Pode ter em algum momento, e isso ocasionar alguma mudança da jurisprudência majoritária, né? Ou seja, o entendimento maior sobre tal assunto mudou. Mas, assim, isso leva bastante tempo para ter uma discussão. Então, por isso que eu costumo falar, 2, 3 anos é uma jurisprudência muito segura, porque ainda não deu tempo de modificar. Então, assim, se houve eu peguei o projeto ali do curso e agora a comissão está falando que é inconstitucional. Ok, mas qual é o embasamento jurídico? Qual é a pauta ali? Qual foi a alegação? Isso que é importante observar, para que aí se tenha de fato ou se é uma mera picuinha. Então, que 99% dos casos são essas picuinhas políticas. E aí, professor, tocou em um tema muito importante, que é esse excesso, né? O excesso da judicialização que existe aí no Brasil. Então, há um campo muito fértil mesmo para essa discussão, até do que a gente vê muito falar do ativismo. Mas eu entendo, professor, falo muito para os nossos alunos, que muitas vezes o ativismo é fruto da omissão do legislativo. Então, o legislativo ele é o competente para, não que seja generalizando, tudo tô contra o ativismo, não é isso. Ele existe para alguns e para outros não, né? É o que acontece hoje. Mas eu vejo que em muitas situações é fruto da própria omissão do legislativo. Então, em virtude de uma regulamentação na Constituição do Estado, na lei orgânica, eu não tenho como dizer que essa lei é constitucional. Mas se vocês resolvessem o problema, ela poderia ser constitucional. Professor, tem notícia aí de algum fato assim? Olha, a lei nasceu inconstitucional, o STF lá diz ser, mas quando volta para o legislador, ele fala então é isso que falta para corrigir? Porque há a possibilidade de se mudar a discussão também, né? Se o erro era esse, corrija você o erro e essa lei passa então a ser constitucional. Exato. Tem um exemplo muito legal que eu gosto de trazer, não é diretamente ligado aqui ao aspecto das aulas como um todo, é um pouco diferente, mas é muito claro para evidenciar o que pode acontecer. Esse efeito ele se chama backlash. Nós tivemos uma situação, eu gosto sempre de falar, olha como é muito diferente a vivência no Brasil, né? Em determinado local, a tal prática é adotada como comum, em determinado local não, aquilo é ofensivo. Então, por exemplo, no país, como nós temos um Estado laico, não temos nenhuma religião oficial. Então, com isso, nós temos uma prática de culturas, né, espirituais ou religiosas de diferentes modos. Em algumas delas, há inclusive aí a utilização de animais, por exemplo, para rituais, ou até mesmo algumas
alguns líquidos, algumas plantas que geram efeitos alucinógenos, mas que são utilizados para rituais. Olha só que interessante, esse é um primeiro ponto de falar do backlash, e isso o próprio STF já entendeu que, se ficar comprovado que de fato o sacrifício de um eventual animal, ou a utilização de determinado líquido, ou determinada planta, enfim, for para um escopo medicinal, ou for para uma atitude ali religiosa, será permitido, será constitucional. Isso entra em um embate de argumentos jurídicos diversos enorme. Mas o que eu quero comentar, nesse exemplo do backlash, especificamente ali na parte então dos animais, né? No caso do STF entender ali que é constitucional a prática religiosa no sacrifício de animais, ele também ali coloca que o sacrifício do animal propriamente dito, em respeito daquele ritual religioso que estava acontecendo, ele deve acontecer de uma forma que não haja uma dor, não haja uma tortura para aquele animal. E olha só, talvez aqui no sul do país como um todo, a gente não tem muitas práticas também desportivas com animais, enfim. Mas para o Nordeste nós temos isso de uma forma geral. E aí, como exemplo, tem a vaquejada, que ela é uma prática ali, cito como exemplo específico esse no Ceará, em que aí digamos ali, os praticantes dessa prática esportiva vão estar ali em cima do cavalo, enfim, vão tentar laçar o boi, né, ou a vaca ali para derrubá-los, no sentido assim de parar eles naquele local. Muito resumidamente, é isso. Em primeiro momento, foi regulada então uma legislação estadual no Ceará, isso aí um pouco antes de 2013. 2013 foi aberta então a ação que a gente já vai mencionar. Essa legislação estadual ela regulamentava e dizia então, olha, reconhecia essa prática como a atividade cultural ali do estado como um todo. E aí o procurador-geral verificou aquela legislação e, considerando o texto constitucional, que fala inclusive sobre essa questão aí de respeito, né, a vida como um todo, né, tem desdobramentos, óbvio, para a vida humana como um todo, mas nesse exemplo, para a vida até do animal, sem a tortura, e propôs, então, uma ação direta de inconstitucionalidade. O que é isso, né, para o pessoal se situar? É o controle de constitucionalidade de forma repressiva. Então, ali que ingressou, já tinha uma legislação, ingressou com a ADI, que é então um mecanismo, e aí o STF, provocado pela matéria, decidiu então que a legislação era inconstitucional. E aí, o que acontece? Sendo inconstitucional, então a prática ali não seria mais legalizada, lista de uma forma geral. Sendo inconstitucional, quer dizer que a gente estaria fora do que está permitido na Constituição. Um outro exemplo, pessoal, se identificar é mais ou menos o seguinte também. No Brasil como um todo, nós não temos uma penalidade, né, para que se eu cometer algum ilícito penal, propriamente dito, para que seja, por exemplo, eliminada parte do meu corpo, como se tem em alguns países do mundo, e é admitida pela legislação local. No Brasil isso não é permitido, não é constitucional ter um devido processo legal e ao final eu ser condenado, por exemplo, a ter a mão direita arrancada porque eu cometi um ilícito penal. Em outros países, em outras culturas, tem. Pode ser que lá seja constitucional, aqui não é admitido. Então, olha a influência que a população tem também sobre a tripartição dos poderes. Nesse caso, o que aconteceu foi bem interessante, porque o STF falou o seguinte, decidiu. Então, não a decisão, a legislação ela é inconstitucional, não posso reconhecer essa prática como permitida, porque há maus tratos aos animais. Foi basicamente o que foi decidido nesse processo. E aí foi muito interessante porque houve uma pressão social tão grande que então aí o Poder Legislativo se viu, nesse caso, já no aspecto então federal, nós estávamos falando de uma legislação estadual, mas a pressão foi tão grande que houve uma articulação então para que o Legislativo Federal, então o Congresso como um todo, que é a composição da Câmara dos Deputados e o Senado, votassem, propusessem e votassem uma emenda constitucional acrescentando, então, um dispositivo na nossa Constituição, permitindo que práticas nesse sentido
fossem consideradas constitucionais, desde que regulamentadas por legislação e consideradas como práticas culturais ou ali para o desporto. Então, olha só, por que backlash? Porque teve a legislação, ou seja, o Poder Legislativo ali, nesse caso estadual, editou uma lei, né, reconhecendo a prática como permitida ali. No controle judicial repressivo, então, foi decidido que ela era inconstitucional, mas pela pressão social do Estado, pela ambição da população de ter essa prática, de continuar essa prática, foi permitido, então, foi através aí do processo de emenda, né, aquele que está disposto no artigo 60, que não é simples, né? A nossa Constituição, professor, dentro do tema do controle de constitucionalidade, é importante lembrar para o pessoal que ela é muito rígida. Então, não é fácil da gente alterar o texto constitucional. Nós temos cláusulas pétreas e algumas questões que não podem ser modificadas, salvo se a gente tiver uma ruptura constitucional, né, que isso não é muito positivo ao meu ver. Mas, então, fizeram o devido processo de emenda, foi aprovado, e nesse caso eles argumentaram, inclusive, que não haveria maus tratos. E aí, então, houve, depois uma nova legislação regulamentando as questões com essa prática desportiva, né? Até, salvo engano, regulamentando como deveria ser, por exemplo, a derrubada ali do animal, né? Sem que houvesse os maus tratos para aquele animal como um todo ali que estava sendo praticado, né, o esporte, né, como assim eles chamam, que é algo cultural. Isso é a diferença que a gente vê num país com um tamanho aí continental, né? É uma prática que talvez em outro local seja abominada, mas lá eles são brasileiros também e também tem uma prática diferente. A mesma coisa acontece com a culinária, não é? Até município, a gente vê no mesmo estado, tem a sua comida típica, por exemplo, quem dirá no Brasil como um todo. Um tipo de comida é muito legal e outro tipo já não é muito bem recebida. Então, são costumes, isso está previsto também aí na própria Constituição como um todo. Então, isso é muito interessante. É possível, então, para devolver a palavra para a professora, é possível que um poder, então, reaja diante de outro poder para que aí, assim, seja corrigido, digamos, ali aquele mecanismo que foi declarado inconstitucional e passe a ser constitucional como efeito posterior depois, que é o que aconteceu nesse exemplo. Eu diria que é um dos exemplos que eu mais gosto, porque fica muito visível ali as fases da questão que aconteceu do controle como um dito geral. Legislativo Podcast, um oferecimento do IBPOM, Instituto Brasileiro de Política Municipal, formando aí agentes de transformação da política municipal. E o professor entrou num tema muito, para nós no direito, às vezes considerado filosófico, né? Que é essa tripartição dos poderes. Muitas vezes, professor, o vereador foi lá, eleito vereador, agora eu vou fazer o plano de cargos dos professores. E aí ele vem, assiste um podcast e fala assim, não, na verdade eu não posso legislar sobre tudo. Na verdade, existe uma divisão de matérias entre os legitimados. E olha, eu tenho outra coisa para te dizer. A divisão das matérias, ela é clara, ela é taxativa, mas a interpretação do direito não. Então, o artigo 61, como a gente já colocou de exemplo, ele vai trazer o rol, mas o juiz interpreta de um jeito, o advogado interpreta do outro, o partido político interpreta de outro. Então, isso dá a essa interpretação um jogo de controle judicial muito grande. Porque, olha, a Constituição não diz que o vereador não pode legislar em matéria tributária em âmbito municipal. Mas daí tem um outro corrente que entende que, na verdade, isso vai afetar o orçamento, que isso é renúncia de receita. Então, vamos judicializar se o vereador pode ou não legislar em matéria tributária. Então, não é um jogo tão simples, né, professor? Não. E muitas vezes para aquele que é leigo, que chegou agora na política, que chegou agora para exercer a função legislativa, e muitos também, muitos alunos, seguidores aqui inscritos no canal, no nosso Instagram também, no @profmonicalopes, @ibpom.oficial, nos relatam, eu tô aqui, eu já ouvi isso de seguidor, eu tô aqui há 6 mandatos, isso que você falou, a gente nunca sabia, porque aqui sempre se diz que o vereador não podia legislar gerando gasto, porque se fazia uma interpretação da Constituição que o vereador não legisla gerando gasto. Eu falo, gente, mas lá, o STF, ele já decidiu que isso é constitucional, né?
que o vereador pode legislar gerando gasto. Então, professor, também fica muito esse jogo. Eu acho que é aquilo que a gente vai buscar lá em Montesquieu, da repartição dos poderes, e é só repartir, não, também tem que ter um freio, um contrapeso. Como que o professor vê isso, então, esse limite? O professor até chegou a falar no começo do podcast, né? Olha, você tem a função típica de legislar, mas isso não quer dizer que é sobre tudo. Isso não quer dizer que a Constituição também resolveu todos os problemas, porque tem a interpretação. Como que o professor vê hoje esse controle no viés da repartição de competências? Olha, de o legislador, ele também tem que estar ciente de que a lei não é uma verdade absoluta, que ela pode estar passível sim de controle. Explica para nós um pouco, sei que o professor é professor universitário também, isso é um conceito bem básico ali nos anos iniciais do direito. O que é essa tripartição dos poderes e como um poder tem que saber que ele pode estar sendo controlado por outro, né? Ótimo, muito, muito bom, professora. Então, nós temos essa separação de poderes, isso está dentro da Constituição, isso organiza também toda a estrutura que nós temos hoje no país como um todo, e aí lembrando então das esferas. Então, nós temos 3 poderes mais as esferas. O executivo e legislativo no âmbito municipal, o judiciário ali já, eu diria, porque nós não temos um juiz municipal, né? Nós temos no judiciário um pouquinho diferente, pessoal, porque nós não temos uma eleição, né? Diferente nos Estados Unidos, há eleição para cargos, de promotor, salvo engano, acho que de juiz, enfim, algumas questões. Lá é muito diferente, né, professor? Eu gosto sempre de destacar, porque é muito diferente. Se o pessoal gosta de assistir séries, enfim, alguns filmes, e ver, olha, eu fico imaginando que ali direto eu estou aí em um tribunal do júri, por exemplo, lá, né, como tem nos filmes. Nem tudo vai aqui no judiciário para tribunal do júri. Na verdade, ali é especificamente uma situação dentro do direito penal, né, a não ser quando a gente fala aí, por exemplo, de sustentações orais perante os tribunais aí de segundo grau e tribunais superiores, onde o advogado poderá explicar ali verbalmente uma determinada temática para o julgador, mas não é naquele estilo que geralmente é mostrado aí nos filmes. Isso é importante de esclarecer nos filmes aí de fora do país. Mas, melhor dizendo, eu diria que até mesmo quando eu já vi alguns trechos de questões que estavam procurando ali demonstrar, né, os atores na obra, eles erraram, porque acabam puxando de lá, às vezes não consultando como é que funciona no dia a dia mesmo, acabaram puxando de fora como que é essa prática. Então não é bem assim. O advogado, ele acaba podendo operar, né, nos 3 poderes como um todo. Algo muito legal, porque ele acaba sendo de fato uma profissão muito responsável pelo exercício da democracia como um todo. Porque ele fala, né, na verdade o advogado ali, ele vem naquela linha de falar por, representar, né, o cliente. Aonde eu quero chegar com isso? Que o advogado, ele pode estar inclusive sendo responsável pelo exercício ali dos 3 poderes como um todo. E olha só, dentro então de cada um desses poderes, o legislativo é responsável para legislar. Basicamente, esse é o poder típico dele, né? Legislar, editar normas. O executivo, então, de administrar, né, e executar o que foi previsto na legislação, inclusive aí no âmbito de, por exemplo, legislação orçamentária, né, que a gente fala, que nós temos aí também, em tese, aí os limites impostos pelo orçamento. E aí o judiciário, por sua vez, então, tem que decidir quando houver controvérsias. Esse é o poder típico dele como um todo. Agora, o atípico, eventualmente, nós, dentro do legislativo, a gente pode falar do legislativo ter que, eventualmente, julgar algo. E um exemplo muito claro aí a nível aí do federal é o processo de impeachment, por exemplo, que ele é um processo que acontece dentro do poder legislativo, claro, observando o devido processo legal, mas que se eventualmente, se for apurado lá o crime de responsabilidade, se for admitido em primeiro momento, aí sim que poderá ser declarado o impeachment como um todo. Geralmente fala-se muito do presidente ou da presidente da República ter sido alvo de um processo de impeachment, mas pode eventualmente outro responsável, como por exemplo um ministro do Supremo Tribunal de Justiça, também ser alvo de um processo de impeachment, ser a parte requerida de um processo. Basta que tenha-se o mínimo de indícios, né, para determinada situação,
e para que se processe o pedido. Então, aí a gente vê a atipicidade do Poder Legislativo em julgar. Por isso que aí nós tivemos, há um tempo atrás, processo de impeachment da Presidência da República, por isso que houve o voto, então, perante o Congresso, então, Nacional, do pessoal votando se acatava ou não, se deferia ali o pedido ou não. Agora, como a professora também bem disse, nós temos uma situação no direito que é complicada, que é a interpretação. Interpretar a Constituição é algo que pode ser difícil e pode ser perigoso, a depender de quem ela está sendo interpretada. Esse tema ele é tão complexo que houve a discussão mais fervorosa sobre isso é a questão da condenação em segunda instância. Será que o fato, então, de já ter uma condenação em segunda instância, ela derruba aquele princípio constitucional que está esculpido na Constituição de presunção de inocência? Isso foi objeto, então, de discussão judiciária, né? Discussão judicial, melhor dizendo, e aí vai muito da interpretação, até onde a presunção de inocência ela vai. Aí nós temos linhas que acabaram, de argumentos jurídicos que acabaram se tornando linhas políticas, porque aí sim a gente acabou vendo nos últimos tempos muito uma divisão, né, política entre direita ou esquerda e centro, enfim, como vai de um modo geral. Então, isso a gente evidencia quando talvez há um desequilíbrio institucional entre os poderes. Não é, e eu não acho certo, que um poder exerça a prevalência sobre outra. De igual modo, por exemplo, eu entendo que não é constitucional que uma mesma pessoa, por exemplo, possa acusar e julgar. E aí nós temos, inclusive, já debates, artigos jurídicos sobre isso, sobre questões até mesmo dos regimentos dos tribunais superiores, né? Em alguns momentos aí fala-se da impossibilidade agora do advogado poder fazer uma sustentação oral. Nossa, mas isso realmente não faz muito sentido. Se está previsto ali, se é o exercício da ampla defesa, é diferente, ali você está ao vivo despachando com a autoridade, explicando um determinado caso ali que pode realmente fazer a diferença. Isso também ocorre muito pelo volume de processo que a gente tem, né? Então, olha só como uma coisa acaba puxando a outra. Olha, eventualmente a democracia pode estar prejudicada diante de uma certa situação pelo fato de estar um volume de processo estratosférico, de modo que se eu não chamar a atenção, de repente, para o julgador falar, olha, esse caso ele é muito diferente da jurisprudência que você tem como base. Se eu não apontar aonde ali, de repente, na frente, apontar aonde está ali o argumento, onde está a prova cabal daquilo que eu estou falando, pode ser que passe despercebido. Afinal, embora seja juiz, também é um ser humano, que está diante de um volume de trabalho enorme, mesmo com assessores, enfim. Então, o que isso evidencia? Que a gente tem, às vezes, um desequilíbrio entre poderes. Às vezes, o que tem acontecido é o excesso de judicialização e o judiciário, eventualmente, ainda tendo que decidir, ou melhor, decidindo questões aí que não são muito corretas, ao meu ver. Então, vejam só, no judiciário, por sua vez, ali, típico, então, julgar, só que atípico, ele também tem que regulamentar como que vai ser a questão da criação de cargos, como é que vai ser a disposição, por exemplo, dos subsídios, né, dos servidores, e aí envolve a temática, por exemplo, de nós temos aí a vinculação até mesmo do subsídio do ministro, né, do STF. Então, uma mudança lá em cima, nós temos um efeito cascata, que a nível de orçamento federal dá um impacto muito grande. Então, temos uma série de questões aí que são interessantes de se debater e que o pessoal talvez tenha a curiosidade de conhecer, como essa que a gente tem mencionado. E aí, por isso, o ativismo, né? O ativismo, às vezes, olha, o poder, então, não legislou. O pessoal com receio, como a professora comentou, esse é um ponto para a gente fechar essa fala agora, de que, não, olha, o legislativo, você deveria ter feito e não fez até agora. Então, diante de um caso concreto, eventualmente eu terei que decidir, porque eu não posso me omitir. O juiz ele não pode falar o seguinte, olha, essa temática aqui ela é muito complicada, eu não vou decidir e encerrar o processo. Ele é obrigado a decidir.
algo ele terá que decidir. A pessoa pode recorrer, enfim, até que se alcance o trânsito em julgado, mas terá que ter uma decisão. Se não tiver disposição legislativa, é sim de fato um problema. O que acontece também, né? Porque, olha, mesmo que a nossa Constituição seja de 88, nós temos alguns elementos lá que não foram regulados até hoje, né, professora? Então, é um ponto de atenção. Não foi regulado por quê? Ou foi regulado por determinado contexto, né? Então, nós temos várias problemáticas. Um ponto, por exemplo, que eu acho que é bem recente, que é toda essa reforma tributária que está acontecendo aí, né? Acredito que poderá haver um embate jurisprudencial bem fervoroso daqui para frente em decorrência dessas mudanças, né? Em diversas áreas. E aí que se criam precedentes, enfim. Não atuo tanto no tributário, acho muito interessante a matéria, mas eu visualizo que qualquer mudança talvez seja natural, por conta aí dos operadores do direito mais antigos estarem naquele âmbito do litígio, de litigar judicialmente a favor de uma tese que seja a favor do cliente. Vejo que eu não estou dizendo que não se pode litigar, né? Não é isso, mas se litigar quando evidentemente se tem uma tese a ser trabalhada e há provas de fato para aquilo. Não litigar apenas por litigar, porque eu quero brigar, né? Isso, enfim, evidencia esse sistema, né, de freios e contrapesos que tem que se ter, mas que eventualmente pode ser que um poder se sobreponha ao outro. O que eu particularmente não acho muito bom, né? Porque se são 3 poderes que nós temos na República, eles podem até um pouquinho estar aqui oscilando, né? Mas jamais um estar muito acima do outro, porque aí nós temos um desequilíbrio institucional muito grande que quem acaba perdendo é a própria população como um todo. César da Labrida, trazendo aí para nós esse árduo tema, né? Falei para vocês que a gente começava aí com um tema muito, mas muito complexo. O professor gosta de falar assim, não é tão complexo assim, né, professor? Mas é porque eu acho que depende da profundidade, né? Exato. Não é que seja complexo, eu vou corrigir, professor. Sensível. Um tema muito sensível, porque você acaba mexendo dando opinião sobre alguns agentes, sobre algumas esferas, e é sempre complexo falar disso. É por isso que a gente é mais feliz nos municípios, né? A gente é muito feliz nos municípios, essa é a grande verdade. E, professor, eu queria, então, que você deixasse uma última mensagem para quem está nos ouvindo, acaba aqui e nos assistindo também aí pelo YouTube. Acaba, pessoal, que o episódio a gente sempre tenta trazer envolver todos os agentes, o vereador. Então a gente começou, olha, vereador, você. E a gente já puxou, olha, você que é advogado legislativo. É uma expressão pouco conhecida no Brasil. O advogado que atua perante o legislativo, né? O advogado legislativo. É um tema que a gente tem resgatado muito. Às vezes as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto muito do direito, sempre foi um sonho da vida, assim, cursar direito e exercer o direito e a advocacia. E as pessoas que me conhecem, assim, da infância, falam assim, você desistiu do direito? Eu falei assim, como assim desistir do direito? Eu sou advogada legislativa, não estou no litigioso. Aí eu só desisti do judiciário, será? Talvez resolvi ficar no legislativo. E eu queria que o professor deixasse uma última mensagem aí para nós. E o questionamento para essa última mensagem é: o controle de constitucionalidade no Brasil é um bicho de 7 cabeças? Eu diria que é um bicho sensível, então. Um bicho sensível. Raro, né? Uma espécie rara. Exato. Mas que a gente pode acalmá-lo ali, né? Domá-lo. Então, é um tema interessante, como a professora falou. De fato, sensível, envolve muito desdobramento. Então, ele é muito legal de ser estudado. E é com esse ponto que eu gostaria de fechar a minha participação mesmo. De motivá-los a continuar estudando, porque dá para fazer realmente uma atuação em qualquer uma dessas esferas que a professora comentou, e aí vocês já conhecem onde procurar os cursos aí que tem melhores no mercado no âmbito do direito legislativo, aí, que é com a professora Mônica aí no IBPOM. Isso é muito bacana, pessoal. Tem mercado de trabalho, dá para fazer um trabalho muito legal como vereador, assessor, ou enfim, qualquer outro âmbito, ou até colegas advogados. Eu sempre costumo falar, o pessoal às vezes fala, nossa, mas o mercado tá muito cheio de advogado. De fato, pessoal, mas para aquilo que é comum. Então você precisa se especializar em algum nicho, você precisa conhecer, você precisa estudar e se tornar um técnico naquela área.
Então eu sei porque eu estudei. Conhecimento não se tira. Então continue estudando, continue avançando. Tenho certeza aí que no IBPOM você vai ter um material de excelência que vai te agregar muito valor e que vai te trazer excelentes resultados. Para isso basta sentar, estudar e ver como você aprende e continuar aprendendo. É algo constante, né? Acho que o segredo seria a persistência e a constância nos estudos. Não dá mais para a gente parar de estudar, isso é fato. Agora, no que você quer estudar? Esse é o grande ponto. E eu gostaria de finalizar agradecendo a professora Mônica e o IBPOM pelo convite, me deixar à disposição, dizer que foi uma honra e ficamos aí disponíveis para outros temas sensíveis ou não. Tem muitos projetos por aí, né? Show de bola. Eu agradeço, professora. Doutora, eu queria pedir também para você, onde o pessoal pode te encontrar? Eu sei que vocês estão recebendo um prêmio aí de excelência por agora, o seu escritório, a sua atuação. Você também que tem aí muita influência no âmbito digital e algumas influências digitais do direito. Onde o pessoal pode te acompanhar um pouco mais do seu trabalho, pedir mais episódio aqui com a prof também. Legal, professora. O nosso escritório, ele então leva o meu sobrenome, né, que é Dalabrida, né, com 2 L's. E aí vocês podem encontrar nas redes dalabrida.adv, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. E aí nós vamos avançar aos poucos para as demais redes, mas a gente realmente recebeu, estaremos indo agora no final do mês em São Paulo para receber um prêmio de reconhecimento aí de um dos melhores escritórios de advocacia digitais aí de 2025, realmente porque a gente tem buscado trazer de uma forma diferente, inovadora, uma série de conteúdos aí jurídicos para o pessoal conhecer. Então, será uma honra. E o meu Instagram também é César Dalabrida, 2 L's, .jr. O pessoal vai nos encontrar. Será uma honra recebê-los. Muito obrigada, doutor César Dalabrida. E você que também quer continuar acompanhando um pouco mais os debates sobre o Poder Legislativo Municipal, sobre as câmaras municipais, é só se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, seguir a prof lá no Instagram, @profmonicalopes e @ibpom.oficial, viu, Tubarão? Só se você gostar de Poder Legislativo e vereança todos os dias. E nunca se esqueça, a política não é romance, verear é lutar. Até a próxima!